Com grande satisfação que damos as boas-vindas ao lançamento desse estudo sobre a competência subnacional para a criação e execução da política do clima. São, em verdade, duas publicações, uma contendo o estudo completo e a segunda é uma cartilha, mas ambas tratam do mesmo conteúdo. As duas publicações foram resultado da parceria do projeto SPIPA com a ABEMA. Eu gostaria de compartilhar com vocês que esse trabalho ele foi iniciado na Conferência Brasileira de Mudança do Clima do ano passado e vem ter o seu lançamento nessa, que é a segunda edição da conferência. Meu nome é Samantha, eu estarei mediando esse momento. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de chamar Stephanie Horel, gestora de programas da Delegação da União Europeia no Brasil, para abrir esse momento tão especial. Stephanie, por favor. Ódio. Agora sim. Desculpa. Olá, muito obrigada, Samantha. Meu nome é Stephanie Horel, como você falou, eu sou gestora de programa aqui na Delegação da União Europeia no Brasil. E hoje estou muito contente porque estamos celebrando essa publicação dessa guia que vai poder ajudar a apoiar o Brasil a cumprir com seus compromissos internacionais pelo clima. A gente pensa na União Europeia que para cumprir esses compromissos é preciso os esforços conjuntos dos cidadãos e, obviamente, especialmente dos diferentes níveis de governança, o nível federal, estadual e dos municípios. Por isso, essa guia chamada Como Contribuir para Criar e Implementar Políticas Públicas sobre a Mudança do Clima foi realmente pensada e realizada para empoderar os estados e municípios com conhecimentos, com ferramentas para empreender ações conjuntas para enfrentar a mudança global do clima. Então, essa guia tem 3 partes: um conhecimento global sobre o marco geral dos compromissos globais, em especial o Acordo de Paris, o marco jurídico nacional do Brasil, para esclarecer quais são as competências legislativas, administrativas, do nível federal, dos estados e dos municípios para implementar as políticas públicas sobre a mudança do clima. E, em terceira parte, importante, o marco fiscal e também os instrumentos financeiros que existem para poder implementar e financiar essas políticas públicas climáticas. Então, a União Europeia está orgulhosa de dar suporte a essa publicação por meio do projeto SPIPA, a parceria estratégica para a implementação do Acordo de Paris, que a Samantha já comentou, já nombrou esse projeto que a União Europeia financia. Esse projeto é um projeto geral para vários países, não é só para o Brasil, mas a ideia do projeto é promover os diálogos estratégicos e ações concretas alinhadas com os objetivos do Acordo de Paris. Para a gente, esse guia é só o primeiro passo para dar mais apoio aos estados, municípios brasileiros na tarefa de proteger o meio ambiente e contribuir para o alcance das metas climáticas brasileiras. Agradecemos especialmente os nossos parceiros, a ABEMA e o CBC, que fizeram um trabalho extraordinário. Agradecemos também a liderança dos governadores, prefeitos nesse desafio. E vamos continuar a trabalhar juntos, todos, pelo planeta. Muito obrigada. Agradeço, Stephanie, por suas palavras. Agora eu gostaria de chamar o senhor Eduardo Taveira, que é secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas e secretário-geral da ABEMA. Por gentileza, Taveira, a palavra é sua.
Bom, é um prazer grande estar nesse momento aqui, em nome da ABEMA, né, em nome da presidente da ABEMA, a Maureen Lazzaretti, que é a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, e também querer agradecer aqui ao nosso CT Clima da ABEMA, né, que é liderado, né, tem essa ação feita e coordenada pela Inamara Mello. Namara, obrigado pela agenda, né, ser uma pauta extremamente importante, pelo fato de que os estados eles são os agentes, um dos principais agentes na implementação e no alcance das metas estabelecidas no Acordo do Clima, no Acordo de Paris. E esse projeto ele organiza como que os estados, como que as agendas subnacionais, né, elas podem se valer dessas estratégias e dessas orientações. Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, falando um pouquinho aqui do meu estado, a gente tem o nosso plano plurianual baseado nas metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e nós temos em todas as secretarias, inclusive nas secretarias de ponta, de produção rural, das secretarias de obras, eixos e objetivos e indicadores que possam dar conta do alcance dessas metas dessa Agenda 2030. Então, é extremamente importante que os estados não só participem das discussões das agendas, mas se estabeleçam também como lideranças subnacionais na implementação e nos compromissos assumidos pelo Brasil nas conferências do clima, né? Em especial no Acordo de Paris. Então, quero agradecer também à União Europeia, né, ao Ministério do Meio Ambiente, né, a Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, o próprio apoio, como eu já mencionei, do CT Clima, da ABEMA, e fazer votos que esse projeto, né, parcerias estratégicas para a implementação do Acordo de Paris, mais do que um bom projeto, ele caminhe para a prática e caminhe efetivamente para políticas públicas voltadas para o cumprimento das metas que o Brasil assumiu diante do Acordo de Paris. Tá bom? Então, desejo a todos um bom trabalho, um bom dia e avançar nas discussões. Muito obrigada pelas palavras, senhor Eduardo Taveira. Eu gostaria de chamar agora a Inamara Mello, que é secretária executiva da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco e coordena aí os trabalhos da Câmara Técnica do Clima da ABEMA, para nos contar um pouco como é que essa publicação se relaciona com os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos da Câmara Técnica e falar um pouquinho sobre o que a gente deve esperar dessa obra. Eu vou compartilhar aqui a tela também, mas, Inamara, a palavra é sua. Muito obrigada, Samantha. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui, a Stephanie, representando a União Europeia, nosso secretário-geral da ABEMA, nosso querido Eduardo Taveira, o Ludovino Lopes, que foi o consultor responsável por esse trabalho que nós estamos divulgando no dia de hoje, a gente cumprimentar aí os membros da Câmara Técnica do Clima da ABEMA e todos que nos assistem. É muito importante a gente também agradecer a GIZ, em nome da Elina e da Ânia, que tem intermediado esse contato do projeto SPIPA com a ABEMA, e isso para nós tem sido estratégico, tem sido fundamental para seguirmos com a nossa agenda, a nossa pauta. Bom, o meu papel aqui hoje é contextualizar essas publicações que nós estamos lançando com os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Câmara Técnica do Clima da ABEMA. Então, são duas publicações, eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Nós temos um estudo e uma cartilha desse estudo. Mas acho que é interessante a gente fazer um referencial aqui, é importante a gente pontuar como é que a Câmara Técnica do Clima surge, né? Isso aconteceu em junho de 2019, tinha o objetivo de articular a participação dos estados na Conferência Brasileira de Mudança do Clima, lá em 2019, e no início dessa nossa trajetória, nós nos deparamos com muitas dúvidas, né, acerca da competência dos entes subnacionais, né, a competência dos estados,
para o atingimento dos compromissos nacionalmente determinados do Brasil, ou seja, a NDC brasileira. E quais seriam os caminhos que os estados deveriam seguir para potencializar essa sua atuação. Então, de que forma os estados poderiam atuar neste caminho? Inicialmente, nós nos debruçamos em fazer um rápido levantamento acerca do status de implementação da política de mudança do clima nos estados. Nós buscamos identificar quantos estados possuíam a política de enfrentamento às mudanças do clima ou um regimento equivalente, quais possuíam fórum ou comitê de mudança do clima, inventário de gases de efeito estufa, enfim, quais eram os instrumentos da política climática e como é que os estados estavam situados na implementação desses instrumentos. Esse foi um levantamento, inclusive, que agora a gente já tem que atualizar, pois sabemos que diversos estados, nesse último ano, tiveram seus fóruns, suas políticas elaboradas, ações implementadas, que eu acho, e eu avalio, Eduardo Taveira e demais, que isso também foi resultado desta movimentação, dessa articulação dos estados, e eu acho que isso é importante ser pontuado. Bom, depois, então, do levantamento, e a gente aqui vê essa figura, onde estamos, a Câmara Técnica do Clima passou, então, a estudar a NDC brasileira, outros acordos e compromissos entre regiões, questionando quais, dentre esses compromissos já estabelecidos, poderiam ser, então, cumpridos pelos estados. Esse trabalho, que aqui na figura é representado pelo onde nós queremos chegar, resultou na Carta dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente pelo Clima, uma carta ratificada pelos 26 estados e o Distrito Federal durante a Conferência Brasileira de Mudanças do Clima no ano passado. Essa carta reconhece a necessidade de uma ação multinível e o papel estratégico dos estados para o atingimento das metas de Paris. Como muitos de vocês já conhecem, são 17 os compromissos da Carta que percorrem as diversas áreas de mitigação de emissão de gases de efeito estufa e também as ações de adaptação às mudanças do clima. Acho que vale destacar que a ABEMA reúne as 27 secretarias de meio ambiente dos estados e do Distrito Federal, mais 21 autarquias e fundações responsáveis pela implementação da política ambiental em todo o país. Então, na verdade, isso significa a esmagadora maioria, né, dos atos administrativos, como licenças e autorizações, além de outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Eu acho que nos estados representados pela ABEMA é onde a gente concentra boa parte das responsabilidades pelas políticas públicas de meio ambiente do Brasil. E foi justamente durante a Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, lá de 2019, que nós tivemos as primeiras conversas com Ânia, com Helena, da GIZ, e também com o Ludovino, acerca da possibilidade do desenvolvimento do estudo que nós estamos tendo agora a enorme satisfação de lançar hoje, nesta que é a segunda edição da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Durante essas primeiras conversas com os consultores, nós compartilhamos, então, a necessidade de termos mais claro o papel dos governos subnacionais na implementação da NDC brasileira e quais os caminhos, tanto legais quanto administrativos, que nós precisaríamos para que a gente pudesse, de fato, ter uma atuação consistente, que fosse algo sólido, que a gente buscasse um resultado concreto no enfrentamento aos desafios da mudança do clima. Então, ali, a partir daquela conversa, o estudo passou a ser desenvolvido, tivemos uma reunião da CT do Clima com o consultor Ludovino e sua equipe em dezembro de 2019, onde ele apresentou o escopo desse trabalho. Nós concordamos em fazer um levantamento com os estados que compunham a CT do Clima e tínhamos um limitante de tempo, à época, que dificultava que o levantamento fosse feito para a totalidade dos estados. Em dezembro de 2019, a Câmara Técnica do Clima contava, então, com 13 estados. Eu acredito que hoje nós já temos todos os estados presentes na nossa Câmara Técnica. Foi muito interessante, porque a cada reunião mais gente se apresentava e era sempre uma novidade e a gente tinha que
que retornar aquilo que era o nosso trabalho para nivelar as informações, mas a gente conseguiu a adesão de praticamente todos os estados a essa Câmara Técnica. Enfim, o levantamento foi já bem mais amplo que aquele inicial que eu comentei aqui, feito pela própria Câmara Técnica, como vocês vão ver na publicação. Ele perpassou aí por todas as áreas das políticas ambientais estaduais. Em abril de 2020, foi realizado um webinário, onde Ludovino apresentou para os estados, membros da ABEMA, os principais resultados alcançados até aquele momento. Então, hoje a gente tem aqui a satisfação de compartilhar com vocês o produto final de todo esse esforço que se encontra, a partir deste momento, já disponível no site da ABEMA. Com o trabalho concluído, surgiu ainda uma inquietação, o texto jurídico, e aí, me perdoem os advogados, ainda era uma coisa indigesta para muitos gestores públicos. E havia, então, um grande desejo de que essas informações fossem acessadas, né, de forma mais fácil, mais direta, pelos gestores estaduais. Então, com o apoio da Câmara Técnica do Clima, o Projeto SPIPA organizou uma segunda publicação, que aí nós chamamos de cartilha, a partir das informações contidas no primeiro volume, mas visando ser um guia mais atrativo, mais leve, que possa guiar o gestor direto à informação que ele precisa. E com isso também nós temos hoje, então, essa cartilha com o título Como contribuir para criar e implementar políticas públicas sobre a mudança do clima, um guia para estados e municípios. Essa publicação resume os assuntos tratados pela publicação original em 5 temas. O primeiro é um contexto geral da política climática no mundo e no Brasil. O segundo trata das competências administrativas e legais para a implementação dos compromissos de Paris. O terceiro dá ali uma visão geral sobre os recursos disponíveis para a implantação de uma agenda climática. Isso é extremamente importante para os estados. A quarta parte traz o resultado geral das informações obtidas nos 3 estados, através do formulário, o levantamento feito e respondido pelos estados. E o último traz uma reflexão, né, sobre o questionário aplicado dos estados como instrumento de avaliação dessa atuação ambiental dos governos nesta agenda do clima. Ainda essa publicação, para ter o caráter de cartilha, de maior leveza, traz também uma série de recursos, né, separando o texto em quadros, quando precisa ali de uma explicação mais detalhada, com a referência à legislação, com um exemplo prático daquilo que está sendo tratado no texto principal, além de ter um glossário com os termos necessários, que não são tão triviais para o devido entendimento da leitura. Dessa forma, eu, então, convido todos vocês que estão nos acompanhando agora a começarem por essa cartilha, que também está disponível no site da ABEMA. Assim, vocês vão ter uma visão geral e depois vocês podem seguir para a primeira publicação apresentada, que vai exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação, mas que certamente possuem ali as informações mais detalhadas, mais completas, dando para os gestores estaduais uma visão daquilo que eles precisam para abraçarem, de fato, esta agenda e seguirem adiante. Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estiveram envolvidos de alguma forma para que a realização desse trabalho fosse possível. Eu acredito, de fato, que esse é um instrumento para apoiar o avanço dos estados brasileiros na mudança climática. Também quero dizer que o trabalho da Câmara Técnica tem sido profícuo, tem sido consistente, e é um trabalho que vai continuar. Eu acho que a Câmara Técnica do Clima ela vem debatendo aí o detalhamento da segunda etapa do nosso plano de trabalho para apoiar os estados a estabelecerem planos de ação para a implementação dos compromissos trazidos pela Carta da ABEMA, porque eu acho que é um pouco o que o Eduardo Taveira colocou. Nós precisamos não apenas de retórica, nós precisamos de ações concretas. Assim, nós enfrentamos uma emergência climática e é preciso compromisso e é preciso seguir
dar respostas a uma questão que está colocada. Todos nós já sabemos que as NDCs dos países não são suficientes para que a gente alcance as metas do Acordo de Paris. Então, mesmo que todos os países cumprissem totalmente, né, os compromissos estabelecidos, isso não seria o suficiente para a gente manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2 graus Celsius. Eu acho que está claro que nós temos que aumentar nossas ambições e somente a gente envolvendo todos os setores, todos os níveis de governo é que nós conseguiremos trilhar por esse caminho de uma sociedade de carbono neutro, uma sociedade resiliente, sustentável, e acreditamos que a ABEMA tem um papel estratégico para apoiar os estados nessa trajetória. Então, muito obrigada pelo espaço e essas são as minhas considerações. Samanta. Obrigada, Inamara, pela apresentação, pelas palavras. Enfatizamos aí o convite a todos para acessarem a publicação e vamos passar agora a palavra para o senhor Ludovino Lopes, que junto com sua equipe foi o responsável pelo desenvolvimento desse trabalho. Ludovino, por gentileza, nos conte o que é que a gente vai encontrar como resultado desse empenho. Samanta, obrigado aí pela oportunidade, pela confiança também. Eu queria agradecer também aí a Stephanie, em representação da União Europeia, ao Eduardo, representando também a nossa Maureen, a Inamara também, por todo o apoio que a Câmara deu, pelo trabalho conjunto, a GIZ, efetivamente, e aí na pessoa da Ania e da Elinar, que foram a equipe de trabalho junto conosco, nesse caminho aí que foi preciso trilhar. Foi preciso ter muita sintonia, Inamara e Samanta, para poder fazer esse trabalho aqui, tá? É um desafio bem instigante, então foi também um prazer, mas um desafio bem instigante. E como efetivamente colocou, não é fácil trazer a linguagem jurídica para dentro de uma linguagem executiva, no sentido pleno, em termos de acesso a essa informação. O tema por si mesmo já é um tema de alta complexidade, tanto a nível internacional quanto a nível da nossa legislação nacional. E aí, quando você tem o desafio de interpretar isso e estruturar isso do ponto de vista da estrutura subnacional, tanto nos 2 níveis, estadual e abordando também a questão municipal, passa a ser, sim, um tema instigante do ponto de vista da estrutura. De qualquer forma, foi muito prazeroso para nós podermos fazer este trabalho. Eu queria agradecer aqui à minha equipe também, ao Dr. Rodrigues Neves e à doutora Patrícia Federico, que foram os meus braços aqui para poderem conseguirmos chegar aí nesse entendimento. Bom, apesar de eu saber que a linguagem jurídica é hermenêutica, nós tentamos, sim, todos os possíveis do nosso alcance para podermos ser o menos complexos nesse sentido. Mas veja, estamos tratando de um tema altamente de uma elevada responsabilidade. Ele é tanto do ponto de vista da função em si mesma, em termos da questão ambiental, climática e da importância que ele assume hoje para as nossas sociedades, quanto do ponto de vista jurídico. Ele é um tema muito novo, um tema muito jovem. Ele começou a aparecer entre nós ao nível internacional há menos de 2 décadas, digamos assim. E a construção dessas legislações, ela está se processando em pequenas ondas e às vezes grandes ondas que vêm junto das nossas estruturas, dos nossos quadros legais, nossos quadros jurídicos, e que estão determinando ainda ajustes entre esses diversos elementos e diversos níveis. A própria construção da Convenção do Quadro das Nações Unidas, junto com o Acordo de Paris, tem demonstrado e tem determinado um desafio muito grande de adaptação, de criação, de recriação dos próprios quadros legais jurídicos de cada país. E veja, há um trabalho ainda a ser feito a esse nível, porque o próprio Acordo de Paris, na sua negociação, na sua estrutura, vai acabar determinando um conjunto de ações que precisam ser traduzidas para as legislações nacionais. O Brasil já tem uma legislação nacional sobre essa matéria, nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, e um decreto que a regulamentou no seguimento dessa estrutura, e tem também uma riqueza muito grande de legislações estaduais
e também já começamos a perceber algumas dessas legislações ao nível municipal. Então, o que é que nós tentamos fazer? Pegar um pouco dessa estrutura internacional, olhar o nosso quadro nacional do ponto de vista do que está disposto na Constituição e fazer a leitura do quadro legal, do arcabouço, jovem arcabouço de legislação de política nacional de mudanças climáticas e da mudança climática, nessas suas vertentes, nessa espinha dorsal, União, Estados, municípios, e aplicá-lo ao nosso quadro legal legislativo. E ir mais além do que isso também foi tentar buscar informações ao nível das decisões jurisprudenciais. A decisão jurisprudencial nesse tocante e a posição do Supremo Tribunal é extraordinariamente importante porque ela é um fiel da balança em relação àquilo que é tratado e estruturado no país. Muito bom. Então, o que é que vamos encontrar no estudo de forma prática e tentando não ser muito juridiquês aqui? Vamos encontrar a questão, portanto, do contexto legal das políticas públicas nacionais sobre a mudança do clima, os tipos de competências previstos na Constituição da República, a competência legislativa e as competências administrativas. E eu queria frisar aqui, extremamente importante, poderem observar e ler com cuidado a questão da competência administrativa, que permitirá, certamente, a alguns de vós, tanto estados quanto municípios, poderem criar planos de ação, programas que possam efetivamente começar a trazer um fomento e incentivo a algumas atividades, sem com isso necessariamente determinar obrigações. E, portanto, podendo começar a trabalhar na construção nos primeiros passos em relação a esses objetivos que estão conectados certamente à questão de mudança de clima e tanto existe, tanto há que fazer em relação a essa matéria. Depois, analisamos as áreas em que somente a União compete legislar, a competência exclusiva do artigo 22 da Constituição Federal, e tentamos destrinchar cada uma dessas áreas para que vocês possam, a partir daí, identificar quais são aqueles setores de atividade, como, por exemplo, a energia, o transporte e alguns dos outros, necessitam efetivamente de um olhar cuidadoso do ponto de vista de qual a competência, qual cirurgicamente o ponto em que o Estado pode efetivamente legislar em relação a essa matéria. E aqui é extraordinariamente importante colocarmos esse balanço entre alguns dos princípios, como o princípio do interesse ou a questão ligada a quais são os interesses que devem ser protegidos do top-down ou do bottom-up, isto é, o interesse da União ou o interesse do Estado, e a forma como a lei equilibra essas duas estruturas e a forma também como as decisões judiciais têm tratado isso no país através da doutrina da Presumption Against Preemption, que é uma doutrina americana que o Brasil recentemente tem adotado nas suas decisões. O ministro Fux tem se pronunciado bastante sobre essa matéria. Então, esta colocação, esta leitura do interesse específico, qual é o interesse do Estado, qual é o interesse predominante em relação a uma determinada matéria do ponto de vista da mudança de clima, dos setores, das estruturas dos setores, é extraordinariamente relevante para a análise e a sintonia fina deste processo. Então, veja, o que nós quisemos trazer para dentro do estudo foi não apenas uma leitura jurídica da questão do quadro jurídico em si, mas também o balanceamento que precisamos fazer ao nível das decisões jurisprudenciais que acabam sendo o norte dessa estrutura, dessa decisão. Muito bom. Depois tratamos das áreas de responsabilidade comum, do artigo 23 da Constituição Federal, e aí encontramos, e também na competência legislativa concorrente, encontramos as áreas onde temos, então, a possibilidade de ser mais abrangentes do ponto de vista da capacidade legislativa, da capacidade de interação dos Estados em relação a essa matéria. Vamos encontrar aí, sobretudo, a área relacionada à questão do meio ambiente e às decisões que tratam dessa questão do ambiente. São muito ricas as decisões tomadas nessa área, são muito ricas também as nossas legislações nesse sentido, já com vários dos Estados nacionais, com legislações que nos dão ali a possibilidade de tratar esse tema de forma mais abrangente. Então,
Tratamos também do artigo 30, dos poderes e responsabilidades dos municípios, sempre com a preocupação de nos enquadrarmos nessa linha de conduta, nessa espinha dorsal que é a questão da mudança climática e dos diversos setores que estão ao redor dela sendo estruturados. Como não estávamos muito contentes com a análise puramente textual, para o advogado, como disse, é muito fácil ler o texto e dele extrair conclusões, construímos um fluxograma, um passo a passo também, que está no estudo original também, que nos dá a capacidade de irmos passo a passo perguntando quais são os elementos que precisamos para construir uma legislação ao nível do Estado, ao nível do município. Seria muito interessante, eu aconselho que vocês possam efetivamente fazer essa leitura, buscando nesse cronograma ou nesse fluxograma, aí uma tentativa de podermos amanhã, se for o caso, Namara, construir uma cartilha eletrônica ou um passo a passo eletrônico que permita aos nossos gestores e decisores públicos acessar essa cartilha eletrônica e ir fazendo perguntas não mais ao advogado, mas à inteligência artificial no futuro, tá? Então, permita que eles possam efetivamente, buscando algumas respostas interessantes do ponto de vista de como direcionar, de como estruturar a sua decisão, ou a sua política pública, ou a sua nova regulamentação dentro da estrutura do Estado ou do município. Esse seria, digamos, um futuro possível em termos de estruturação, partindo da lógica que foi construída tanto no sentido da análise jurídica plena do ponto de vista do legislativo, quanto da análise complementar e estrutural do ponto de vista das decisões judiciais, quanto do acesso e da forma do decisor público poder utilizar isso como ferramental para a sua estrutura interna. Muito bom. Isso dito, fomos então a análise dos exemplos de regulação e a legislação estaduais e municipais. E temos aqui dentro do estudo alguns exemplos muito interessantes do que já está acontecendo no Brasil. Então, a boa notícia, Namara, e você colocou isso de forma muito estrutural, muito bem colocada, que há sim um movimento crescente de novas legislações, de novas iniciativas, e isso precisa ser estruturado, articulado, precisa ter uma base sólida do ponto de vista dessa capacidade, tanto do gestor, quanto da aplicação e regulamentação dessas novas normas, que estão, no fundo, construindo a nova abordagem econômica sustentável do país, e a abordagem econômica sustentável das nossas realidades, não é? Então, fizemos também, como disse, a pesquisa acerca do grau de regulação para a adaptação e mudança do clima nos âmbitos estaduais, e ficamos extremamente bem surpreendidos com alguns dos resultados dessa penetração, e algumas respostas que foram dadas e conseguidas através desses resultados acho que são importantes de trazer aqui. Bom, a primeira conclusão é de que uma parte significativa dos estados já tem uma construção legislativa ou regulamentar infralegada em relação a essa matéria. Onde eles encontram maior dificuldade, Namara, sobretudo na questão dos mecanismos econômico-financeiros, isto é, a adequação dos mecanismos econômico-financeiros à necessidade de implementação específica das políticas públicas relacionadas à mudança do clima. E isso significa dizer, basicamente, que você pode ter uma construção legal muito bem feita, mas se você não tiver os instrumentos econômico-financeiros, os instrumentos de implementação ou política de execução, você vai ter uma certa dificuldade em realmente vir para a prática, porque na transformação da política em termos de objetivos e diretrizes, na prática e na sua execução, você precisa de recursos financeiros para que isso efetivamente aconteça. Por isso, então, foi construída, e aí com a orientação vossa, da ABEMA, esse pequeno quadro de acesso a recursos financeiros. Como é que você faz e quais são os passos onde você pode efetivamente estruturar isso. Fizemos também um pequeno quadro com a natureza jurídica dos recursos disponíveis. E aqui eu queria perder alguns segundos para explicar um pouco em relação a essa matéria. Uma parte fundamental de quais são os recursos disponíveis são, bom, o que é que nós temos? Temos recursos de doação, temos recursos
que podem ir além da doação, que são os tradicionais? Sim, temos vários outros tipos de recursos que estão disponíveis para que você possa alicerçar e estruturar a sua política pública. E aí descrevemos quais são esses recursos numa espécie de cesta com diversos tipos de recursos financeiros, que vão desde os recursos de capital, apenas para você, financiamento para você buscar o capital sem pagamento de juro baixo, acessível com alguns tipos de fundos de impacto social e ambiental que estão disponíveis no mercado, a questão dos green bonds, dos títulos verdes, a questão do financiamento de investimento. Enfim, fizemos um quadro explicativo desse tema, sempre conectando ele com qual o mecanismo jurídico que você poderia instalar na sua estrutura para que ele permita alavancar essa questão. E veja, 3 pilares: o pilar legal, a construção jurídica dessa política, o pilar da identificação financeira, dos mecanismos financeiros, e depois o pilar da construção do instrumento jurídico-econômico que permita alavancar essa estrutura. Sem você ter esse tripé, fica muito difícil do ponto de vista da estruturação e da implementação real dessas políticas ao nível dos estados, ao nível dos municípios. Então, é muito importante esta conjugação. Nós tentamos trazer esses elementos para dentro da estrutura do estudo. E aí fizemos, então, um pequeno quadro também, que está no estudo, com os tipos ou as tipologias de instrumentos econômicos financeiros. O fundo público, que é o tradicional, as agências de fomento e desenvolvimento, a própria estrutura de consórcio, que permite fazer algumas atividades que muitas vezes não estão dentro da estrutura do próprio Estado, a questão relacionada aos acordos e parcerias internacionais e de instrumentos novos que estão sendo criados. Há uma composição nova que está começando a ser gerada, que é uma composição em que você tem parcerias público-privadas e estruturas novas em relação a essa matéria, e há também uma chamada de atenção para uma coisa que eu gostaria que vissem com muito carinho, é uma coisa chamada sociedade economia mista, que é talvez um dos instrumentos que poderá, no futuro, se tivermos a oportunidade de discutir e debater isso entre nós, um dos instrumentos talvez mais adequados e poderosos para poder fazer essa estruturação entre a conexão do poder público e o setor privado, porque parte desses recursos estão hoje no setor privado e poderão vir a alavancar estruturas de desenvolvimento e de implementação dessas políticas públicas. Tudo isto está construído também, queria dizer para a Stefania e também, dentro de uma lógica que permite nos conectar com as políticas da União Europeia. Há, sem dúvida, aqui também uma visão de poder estabelecer, sempre respeitando de forma estrutural, rigorosa, o quadro legal brasileiro e, portanto, de uma forma muito rigorosamente colocada, os instrumentos que podem ser utilizados nas diversas medidas de cooperação dos estados, da cooperação dos municípios, do respeito à hierarquia das legislações e da relação com a União e com a Federação, e com o arcabouço que pode ser estruturado e compreendido nesse sentido. Tá? Então, em resumo, o que nós tentamos trazer para todos aqui foi, na verdade, de permitir que cada ente federativo, respeitando seus desafios próprios, possa encontrar nas linhas deste documento referências, recomendações e instrumentos que permitam encontrar caminhos administrativos e legais possíveis e que harmonizem as normas internacionais, nacionais e as estaduais, tanto no que respeita ao quadro legal e regulamentar, quanto em relação à estrutura de governança, aos mecanismos de controle, supervisão, inventário, contabilidade, planejamento, incentivo e fomento econômico, financeiro e tributário. Essas iniciativas públicas já implementadas ou em estágio de implementação no país, tanto pelos estados como pelos municípios, foram trazidas para essa discussão que estão aqui, e elas poderão ser efetivamente os instrumentos que permitam que os nossos estados, os nossos municípios possam trazer a implementação concreta dessas políticas públicas que nós tanto esperamos aconteça nos próximos anos, nas próximas décadas, para tornar isso que você comentou como uma realidade entre nós.
É fundamental que a gente consiga dominar bem esses instrumentos, é fundamental que os nossos decisores públicos consigam dominar bem esses instrumentos, é fundamental que a gente capacite os nossos decisores públicos para funcionar com eles de forma estrutural, e estamos à disposição aqui para poder ajudar nesse desafio, que não vai acabar por aqui, certamente vai ser um primeiro passo. Foi um prazer poder trabalhar com vocês aqui na largada desta oportunidade. Um grande abraço para todos. Muito obrigada pela breve aula, Ludovino. A gente convida a todos, mais uma vez, para acessarem as publicações que estão disponíveis no site da ABEMA. Vamos dar agora encerramento a esse lançamento, agradecendo aos membros dessa mesa virtual, Stephanie, Taveri, Namara, Ludovino. Agradecemos também a Magna, da ABEMA, a equipe da GIZ e aos membros da Câmara Técnica do Clima que apoiaram essa realização. Parabéns, ABEMA, SPIPA, pela conclusão desse excelente estudo, que certamente terá um grande valor na trajetória climática subnacional. Por fim, a gente também agradece a todos aqueles que acompanharam esse encerramento e fechamos esse momento desejando que esse seja um dos muitos produtos da ABEMA no fortalecimento da agenda do clima nos estados. Muito obrigada.